Imagine só, uma sogra que aparece sem avisar todo final de semana, fuça seus armários e revira até o seu lixo como se fosse detetive em busca de provas. Parece exagero? Pois foi exatamente isso que uma jovem esposa teve que enfrentar, até que ela descobriu um jeito infalível de acabar com as visitas indesejadas para sempre. E hoje, você vai conhecer essa história que é pura lição de como recuperar a paz do seu lar. Os primeiros meses de casamento de Lari eram um sonho. O apartamento, embora alugado, era aconchegante, o emprego, estável, e o marido, Timur, um amor de homem, atencioso, carinhoso, tudo o que ela poderia querer. Mas havia um detalhe que ninguém havia mencionado nos manuais de como ser feliz após o casamento, a presença avassaladora de Elmira, a sogra. Uma mulher de 50 anos, impecavelmente arrumada, com um olhar que parecia perfurar a alma e uma mania de controle que faria até o mais paciente dos genros tremer. Tudo começou uma manhã de sábado, quando Lari ainda se deliciava com o calor das cobertas, sonhando com um dia tranquilo, talvez um bolo recém-assado, um filme com o marido. Mas o destino tinha outros planos. O interfone tocou com uma insistência irritante, e lá estava ela, Elmira, sem aviso, sem cerimônia, invadindo o apartamento como se fosse dona do lugar. Ainda na cama a esta hora, foi a saudação, acompanhada de um olhar de desdém enquanto a sogra se espremia pela porta. "Onde está meu filho?" perguntou, como se Lari fosse obrigada a dar satisfações. "No academia", respondeu a nora, ainda atordoada, enquanto tentava ajustar o ralo do roupão. "E você não avisou que viria?" arriscou, ingênua. "Preciso marcar hora para visitar meu próprio filho", retorquiu Elmira, já se dirigindo para a sala como um general inspecionando suas tropas. O que se seguiu foi um verdadeiro pesadelo. A sogra examinou cada canto da casa com o rigor de uma auditora fiscal. Os armários foram abertos, a louça suja da noite anterior mereceu um suspiro de desaprovação, e o ponto alto, ou baixo, da visita foi quando Elmira mergulhou as mãos no lixo da cozinha. "Pelo lixo, dá para saber tudo sobre uma família", declarou, como se fosse uma verdade universal, enquanto analisava embalagens de comida congelada. "Vejo que você só serve semi-prontos. Meu Timur está acostumado com comida caseira, feita com carinho", sentenciou, como se Lari fosse uma criminosa pegando em flagrante. Quando Timur chegou, encontrou a esposa em prantos na cozinha e a mãe, armada com uma lista de deficiências da nora. Ele tentou mediar, pedindo à mãe que fosse mais gentil, mas Elmira apenas deu um sorrisinho condescendente, como quem sabe que, no fundo, o filho nunca teria coragem de confrontá-la. E não teve. As semanas seguintes foram uma repetição cruel do mesmo roteiro. Elmira aparecia sem avisar, sempre em um horário inconveniente, armada com panos de limpeza e comentários ácidos. "Essas flores estão morrendo", apontava, como se Lari fosse uma assassina de plantas. "Você não sabe cuidar de nada." E, é claro, o ritual sagrado, revirar o lixo, como se ali estivesse a prova definitiva de que a nora não era boa o suficiente para seu precioso filho. Lari tentava conversar com Timur, mas ele se esquivava. "Ela só quer ajudar", dizia, como se a ajuda incluísse humilhação e invasão de privacidade. "Por que não pede para ela avisar antes?", sugeriu a esposa, já exausta. "Você é contra a minha mãe?", reagiu ele, como se a simples ideia fosse uma traição. 2 meses daquele inferno, e Lari já não aguentava mais. Os fins de semana, que deveriam ser de descanso, viraram uma tortura de ansiedade, com ela pulando a cada barulho no corredor, esperando a próxima inspeção surpresa. A casa já não era um lar, que era um campo minado, onde a qualquer momento Elmira poderia surgir com seu olhar julgado e suas mãos inquietas no lixo. Até que, numa manhã, enquanto jogava fora os restos do café, Lari teve uma ideia. Se a sogra adorava tanto fuçar no lixo, por que não dar a ela algo que a fizesse desejar nunca mais voltar? No mesmo dia, foi à farmácia e comprou uma caixa de preservativos. O farmacêutico nem imaginava o plano malicioso por trás daqueles itens. Em casa, Lari abriu alguns, sujou-os levemente com creme para as mãos e os jogou no lixo com a maior naturalidade. No sábado seguinte, Elmira chegou pontual como sempre. A inspeção começou pela sala, passou pela cozinha, e então, o momento tão esperado. A sogra se aproximou do lixo com sua habitual curiosidade mórbida. O que se seguiu foi um espetáculo. Elmira empalideceu, gaguejou algo sobre a juventude sem vergonha e saiu correndo, esquecendo até de se despedir.
Na porta, lançou a Lari um olhar carregado de nojo, como se a nora fosse a encarnação do pecado. O que aconteceu com a sua mãe? Perguntou Timur, confuso, quando Elmira não apareceu no final de semana seguinte. Não faço ideia, respondeu Lari, fingindo inocência, enquanto sufocava o riso. Mas uma dose não foi suficiente. Um mês depois, Elmira, achando que já havia castigado a nora o bastante com seu silêncio, resolveu voltar. Dessa vez, Lari preparou algo ainda mais elaborado. Comprou um teste de gravidez, umedeceu-o com água para simular um resultado positivo e o jogou no lixo, junto com a embalagem e a bula de um anticoncepcional. A reação da sogra foi de cinema. Elmira encontrou um tesouro, examinou-o com horror crescente e soltou um gemido dramático. Você está grávida? Perguntou, segurando o teste como se fosse uma bomba prestes a explodir. Como você sabe? Respondeu Lari, com um sorriso doce. Ainda não contei ao Timur. A sogra ficou paralisada, segurando a prova do seu próprio constrangimento. Como explicaria ao filho que descobriu a possível gravidez da nora, revirando o lixo? Eu só vi por acaso, balbuciou. No lixo, não é? Completou Lari, com uma doçura venenosa. Elmira saiu mais rápido do que entrou, levando consigo o teste e os últimos resquícios de sua autoridade moral. O golpe final veio 2 meses depois, quando Elmira, achando que já havia perdoado a nora, apareceu novamente. Dessa vez, Lari havia se preparado como uma estrategista. Pediu pela internet alguns itens, digamos, mais ousados de uma loja especializada. Nada de extremamente escandaloso, mas suficiente para chocar uma mulher com mentalidade tão conservadora. As embalagens coloridas foram estrategicamente colocadas no lixo, como iscas para a curiosidade doente da sogra. Elmira se aproximou do lixo com sua confiança habitual. Os primeiros segundos foram de análise rotineira. Então, seus olhos se arregalaram. O rosto ficou vermelho, a respiração, ofegante. O que é isso? Perguntou, apontando com um dedo trêmulo para uma das embalagens. Lari apenas encolheu os ombros, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Dessa vez, Elmira não disse uma palavra. Saiu sem olhar para trás, e nunca mais voltou. Moral da história? Às vezes, para se livrar de um problema, basta dar às pessoas exatamente o que elas pedem, só que de um jeito que elas nunca mais queiram repetir. E se a paz do seu lar depende de uma sogra que não entende limites, bem, o lixo pode ser sua melhor arma. O que é isso, exatamente? Perguntou Lari, espiando por sobre o ombro da sogra com um sorriso que mais parecia uma faca embainhada. Ah, isso, como explicar? Lari fez uma pausa teatral, como se procurasse as palavras certas. É coisa de gente grande, Elmira. Afinal, eu e Timur já não somos mais crianças. A sogra engasgou. As mãos voaram para o peito, os lábios tremularam algo sobre decadência moral e o fim dos bons costumes. Lari, solícita, já estendia um copo d'água e um frasco de valeriana, a voz melosa como veneno em dose homeopática. Precisa de ajuda médica, Elmira? Você está pálida. Ou será que é só a vergonha? Como vocês ousam? A voz da sogra saía em arranhões. Ousamos muito, respondeu Lari, serena, enquanto arrumava uma mecha de cabelo atrás da orelha. Aliás, por que você está fuçando no nosso lixo? Devia explicar esse hábito ao Timur. Tenho certeza de que ele adoraria saber. Foi nesse momento que o marido chegou da academia. Encontrou a mãe à beira de um ataque, as mãos trêmulas, o rosto uma máscara de indignação mal disfarçada. E encontrou a esposa, a imagem da inocência, os olhos arregalados de preocupação genuína. Mãe, o que aconteceu? Timur olhava de uma para a outra, perdido. Sua esposa, ela, Elmira apontava para a cozinha, as palavras embaralhadas, o orgulho lutando contra a humilhação de ter que descrever aquilo. Ela faz essas coisas. Minha mãe não está se sentindo bem, interveio Lari, suave. Ficou muito tempo perto do lixo, procurando Deus sabe o quê. Será que foi o cheiro? Timur virou-se para a mãe, confuso. Por que diabos ela estaria revirando o nosso lixo? A pergunta pairou no ar, pesada. Elmira percebeu que qualquer explicação a faria parecer ou uma louca ou uma intrusa. E, pior, uma intrusa pegue no flagra. Eu não volto mais aqui.
gritou, arrancando a bolsa do gancho com tanta força que o cabide tilintou contra a parede. Nunca! E cumpriu a palavra. As semanas viraram meses, e Elmira nunca mais cruzou a soleira daquele apartamento. No começo, Timur ligava, preocupado. A mãe respondia com evasivas: trabalho, compromissos, cansaço. Quando ele mencionava visitá-la, a voz dela ficava tensa, como um fio prestes a arrebentar. Talvez a gente devesse ir até ela, sugeriu Timur, certo dia. Claro, concordou Lari, pronta. Estou preocupada desde aquele episódio. E se foi algo sério? Mas quando bateram à porta da pequena sala que Elmira alugava depois do divórcio, ela os recebeu no corredor do prédio, os braços cruzados como uma barreira. Foi educada com o filho, distante, formal e gelada com a nora. Os olhos nem se encontraram. Como você está, mãe? Perguntou Timur. Tenho minha vida, respondeu ela, olhando para qualquer lugar menos para Lari. Não quero atrapalhar os hobbies de vocês. A entonação foi tão precisa que Lari quase riu. Era óbvio, Elmira lembrava de cada detalhe daquele dia. E preferia manter distância do que arriscar outra dose de realidade. Passou um ano. Eles se encontravam em cafés, parques, shoppings, territórios neutros, onde a sogra podia fingir que a nora não existia. Perguntava pelo filho, pela carreira, pela saúde, mas bastava o nome de Lari ser mencionado para seu rosto virar pedra. Não perdoara. Não por orgulho, mas por medo. Medo de que, se abrisse a boca, as palavras preservativos e embalagens suspeitas escapassem, e com elas, a admissão de que havia fuçado onde não era chamada. Acho que minha mãe tem medo de você, confessou Timur, certa noite, enquanto Lari secava as mãos em um pano de prato. Sério? Ela ergueu uma sobrancelha, fingindo surpresa. Pensei que fosse só ódio. É os dois, ele riu, balançando a cabeça. Ódio e medo. Combinação estranha. Lari não explicou que o medo de Elmira não era dela, mas do próprio ridículo. Medo de admitir que, ao invés de uma guardiã da moral, virou a piada de uma família que aprendeu a se defender com suas próprias armas. 2 anos depois, vieram à casa própria, o endereço novo, que Elmira nem sequer perguntou, e o silêncio dela no dia do churrasco de inauguração. Uma ligação formal, um parabéns mecânico. Timur frustrou-se e Lari sorriu. Finalmente, um lar onde ninguém invadia sem ser convidado. Quando o filho nasceu, Elmira ouviu uma única vez, no hospital, e depois sumiu. Não ligava, não perguntava, não aparecia. Como se, ao cortar Lari da sua vida, tivesse cortado também o direito de ser avó. Aos 3 anos, o menino a chamava de aquela senhora quando a via nas raras fotos que o pai mostrava. Por que ela não gosta da gente? Perguntou o pequeno, certa vez. Ela gosta, mentiu Timur, acariciando sua cabeça. Só não gosta de lixo. Lari, ao fundo, riu baixinho enquanto jogava uma embalagem colorida na lata. Algumas batalhas se ganham sem disparar um tiro. Basta saber onde enterra a munição.